Ainda estamos no período do Natal. A maioria das pessoas pensa que Natal é apenas 24 para 25 de dezembro, mas não. É um equívoco pensar assim. O Natal se estende por um período maior. E por isso eu gostaria de comentar hoje a respeito de uma passagem que, apesar de constar da narrativa escrita por Lucas do nascimento de Jesus, é pouco citada, pouco comentada. É a passagem que fala a respeito de uma mulher idosa, uma senhora de idade bastante avançada chamada Ana. E ela aparece junto com Simeão. Poucos dias atrás eu gravei um vídeo aqui no Fé e Café a respeito de Simeão. Você pode procurar no YouTube que você vai encontrar facilmente. O título é A Canção de Simeão. Muito bem. Naquela época, quando o templo em Jerusalém ainda não havia sido destruído, as famílias judaicas praticantes, tinham o costume, os bebezinhos, quando nasciam, eram apresentados diante de Deus no templo, uma cerimônia pública, e os bebezinhos do sexo masculino passavam por outro ritual, que era a circuncisão. No caso, a apresentação de Jesus é descrita, e aí nós encontramos esses dois detalhes. Um a respeito de Simeão, acabei de citar aqui, e o outro a respeito de Ana. E eu já tenho comentado aqui no Fé e Café, vou repetir aqui agora, talvez você esteja chegando agora, não tenha visto os vídeos anteriores, e eu convido a você que o faça, que procure esses vídeos. Nós encontramos referências, então, aos extremos, ao início e ao fim da existência humana. O bebezinho recém-nascido, o menino Jesus, e pessoas de idade avançada. Isso tem chamado muito a minha atenção esses dias. Encontramos referência, então, àquele casal, Isabel e Zacarias, ambos descritos como sendo já de idade avançada. E nesta passagem da apresentação de Jesus no templo, encontramos referência a Simeão, descrito como um homem idoso, e esta outra referência a Ana, que é apresentada como sendo uma profetisa. E apesar que o texto é muito breve, muito lacônico, não traz muitos detalhes, nós temos, apesar disso, apesar da falta de detalhes do texto, temos algumas informações muito curiosas a respeito dela. Ela é descrita como sendo uma profetisa, era reconhecida como tal, e como tal, respeitada. As pessoas certamente respeitavam-na por reconhecer na vida daquela senhora uma mulher piedosa, uma mulher de uma fé sincera e de um procedimento piedoso no meio do povo, da sua sociedade. Todos a respeitavam por causa disso. E aí vem um outro detalhe que a maioria das pessoas não presta atenção. Ela é apresentada como sendo da tribo de Azer, ou Azer. Esta é uma das 12 tribos do Israel antigo, antes do exílio para a Babilônia. O povo de Israel era dividido em tribos. Evidentemente não tem nada a ver com tribo indígena, não se trata disso. As tribos eram agrupamentos de famílias e todas tinham um antepassado comum. E cada tribo tinha um nome deste antepassado. E no caso, eram os 12, um dos 12 filhos de Jacó. Um deles chamado Azer, ou Azer, dependendo da pronúncia, né? E o que tem de curioso nisso? É que depois do exílio da Babilônia, nós encontramos poucas referências a alguém que conseguia identificar a sua linhagem. Encontramos poucas referências a isso. Saulo, que terá mais tarde seu nome mudado para Paulo, o apóstolo Paulo, ele é descrito como sendo, e ele se apresenta como sendo da linhagem de Benjamim, o filho caçula de Jacó. Jesus é descrito como sendo da descendência de Davi, então ele é da tribo de Judá. Essas são as pouquíssimas referências que nós temos. Então é muito curioso que Ana, de alguma maneira, tinha um registro da sua família e ela era, então, da linhagem da tribo de Azer. Muito bem. O texto de Lucas vai dizer ainda algo que é muito difícil para a gente traduzir. E as versões da Bíblia em português costumam variar um pouco e é compreensível a dificuldade, porque o texto grego é um tanto ambíguo.
ele é possível de ser traduzido de maneiras diferentes, porque o texto traz alguns números e não deixa claro a que exatamente esses números se referem. Vou explicar do que eu estou falando, que nós encontramos lá no Evangelho de Lucas. Diz que ela tinha sido casada por 7 anos, casamento de curta duração, porque enviuvou, seu marido morreu, e aí depois aparece uma referência ao número 84. E não dá para saber se ela tinha 84 anos de idade ou se havia 84 anos que o marido havia falecido. A maioria dos intérpretes tem a tendência de pensar que esta é a melhor leitura do texto. Então, ela era realmente uma mulher bastante idosa. Se essa é a leitura correta, 84 anos desde que o marido havia falecido, mais 7 anos de casamento, 91. Naquele tempo, as moças casavam muito cedo, no início da puberdade, casavam com 14, 15 anos de idade. Né? Então, se essa leitura, repito, é a correta, ela já tinha mais de 100 anos de idade. Não importa exatamente qual das leituras é a correta, porque gramaticalmente, tanto uma quanto a outra são legítimas, são corretas. Fato é que ela é uma mulher idosa. E ela nos ensina, nos apresenta um exemplo de perseverança, de fidelidade. Nunca mais se casou, permaneceu viúva e permaneceu firme na sua vida de piedade, permaneceu firme na sua vida de fé, permaneceu firme no seu testemunho de confiança em Deus. E quando ela vê o bebezinho nos braços de Maria e de José, ela o reconhece, o identifica como sendo o Messias prometido, o Messias de Israel, profetizado há tanto tempo. E o texto vai dizer que ela anuncia a respeito daquele bebezinho para as pessoas que ela conhecia. A trajetória de Ana nos faz lembrar um dos salmos do Antigo Testamento que fala daqueles que confiam no Senhor, que na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, ou seja, não serão impedidos pela idade avançada de continuar na sua vida de fé, de continuar sendo pessoas úteis na sociedade, de continuar com o seu testemunho de fé em Deus. Ana, em poucos versículos, nos apresenta essas lições conforme o registro de Lucas. Clique aí na mãozinha do joinha se você acha que esse conteúdo faz algum sentido. Envie para as pessoas que você acha que esse conteúdo poderá ser interessante para elas. Coloque seus comentários a respeito. Inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já se inscreveu, meu muito obrigado.